vou voltar aqui essa 7 aqui de novo, porque já tinha acabado bem na hora que eu estava falando com vocês, né? Então, quando eu digo assim, gente, vocês olhando o quadro que aparece lá em cima, ó, os imperadores chegaram de barco pelo Rio Amarelo, a gente vai estar atribuindo um novo sentido a esse verbo chegaram, né? Então, se eu coloquei assim, os imperadores chegaram pelo Rio Amarelo, então, que meio de transporte, com que eles chegaram pelo Rio Amarelo? Olha lá em cima no quadro. De barco, pô. Então, ó, quando coloca esse adjunto adverbial de barco, eu estou dando um novo sentido a esse verbo, porque eu estou atribuindo esse sentido. Que meio foi que eles chegaram pelo Rio Amarelo? Então, foi de barco. Então, quando eu coloco esse de barco aqui, eu estou dando um sentido de meio, da forma como eles chegaram, né? O que eles utilizaram para chegar lá. Então, aqui, esse de barco vai ser um adjunto adverbial de meio. É como meio de transporte, né? Como foi que eles chegaram lá. Sim. Pra mim, eu Oi. posso só tirar dúvida para ver se eu entendi como é que é o de meio. Pode Sim. ser exemplo, a rainha chegou de carro no palácio, né? Isso. Aí Foi de o carro vai ser o adjunto adverbial de meio, que está atribuindo esse novo sentido ao verbo chegou. Entendeu, Gabriel? Uhum. Então vamos aqui para o último, pessoal, ó, que aparece aqui no quadro, que é modo, ó. Vagarosamente o céu e a terra se separam. Eu vou tirar esse adjunto adverbial vagarosamente, né? Então vou colocar aqui o céu e a terra se separam. Para eu colocar a forma, a maneira, o modo que eles se separam, mudando esse sentido do verbo separar aí dentro dessa oração, então eu vou colocar esse adjunto adverbial de modo, que é vagarosamente, ou seja, da forma como eles estão separando o céu e a terra. Então, oi. Ia ser bom se depois a senhora conseguisse mandar uma foto disso pra gente copiar no caderno. Eu sempre estou mandando. Quem está acompanhando as aulas, gente, sabe que toda a explicação eu mando o print da explicação. Então, gente, no lugar aqui, aí eu vou colocar o que aqui na frente? Eu coloco, né, vagarosamente, que esse vagarosamente é um adjunto adverbial de modo que eu estou atribuindo um novo sentido a esse verbo separam, né, dentro da oração. Então, vagarosamente. Vagarosamente. Então, vagarosamente, botei um A aqui. Vagarosamente o céu e a terra se separam. Então, esse vagarosamente aqui, eu estou dando o sentido de que a forma, né, o jeito como eles estão se separando. Então, aqui vai ser o caso que um adjunto adverbial de modo. Então, aqui, ó, se vocês observarem aqui, ó, eu vou estar colocando aqui de cada um, ó. No número 1, o guardião chorou de alegria. Esse de alegria aqui é a causa, né? Então, aqui vai ser uma locução o quê? Um adjunto adverbial de causa, né? Então, de alegria vai ser o quê? Eu vou até colocar aqui para vocês, ó. Esse de alegria que está a parte de vermelho, não é o de amarelo, não, porque o amarelo que eu estou deixando destacado é o verbo, viu? Que vai atribuir um novo sentido para esse verbo. Então, de alegria vai ser um adjunto adverbial de causa. Adjunto adverbial de causa. No caso aqui, ó, esse de alegria, certo, gente? Eu vou até botar aqui de vermelho para quando vocês estarem copiando no caderno, vocês vão estar sabendo. Pancum era muito alto. Esse muito aqui, eu vou estar atribuindo, dando um novo sentido para esse adjetivo alto. Aqui, no caso, vai ser para o adjetivo, certo? Eu não estou dizendo que ele é só alto, estou dizendo que ele é muito alto. Então, estou intensificando essa característica da estatura dele de ser alto. Então, estou dizendo que ele é muito alto. Então, eu vou estar atribuindo um novo sentido para esse adjetivo alto, né? Então, esse muito aqui vai ser um adjunto adverbial de intensidade. Então, lembrando, gente, assim, ó, na maioria dessas orações que vocês estão vendo aí do quadro, eles vão estar atribuindo um novo sentido ao verbo, mas o adjunto adverbial, ele pode atribuir um novo sentido para um advérbio também,
e para um adjetivo, não é só para verbo, não. Nessa segunda oração mesmo aqui, vai estar atribuindo um novo sentido para o adjetivo alto, certo? Então, adjunto adverbial de intensidade. Poxa, eu botei escrito errado aqui. Adjunto adverbial de intensidade, né? Eu estou dizendo assim que ele não é alto de qualquer forma, eu estou dizendo que ele é muito alto. Então, eu estou falando que ele é muito mais do que aquilo que a gente pensa de qualquer pessoa alta. Então, eu estou atribuindo, gente, um novo sentido aqui para o adjetivo alto, já não vai ser mais provérbio. Lembrando que o adjunto adverbial, ele vai atribuir novos sentidos para um verbo, para um advérbio ou para um adjetivo. Nesse caso, eu estou atribuindo um novo sentido para o adjetivo alto. Na maioria dos casos que vocês estão vendo aqui, está mudando o sentido do verbo, mas também pode mudar o sentido de um advérbio também e também de um adjetivo, certo? Aí, então, eu vou estar colocando que esse muito é um adjunto adverbial de intensidade, certo? Deixa eu só selecionar aqui, porque para poder ficar vermelho, para vocês entenderem aqui direitinho. Deixa eu botar isso aqui mais para baixo. Adjunto adverbial de intensidade. Aí agora na 3, as pessoas subiram com os dragões até a montanha. Com os dragões, gente, esse com os dragões é uma locução adverbial, né? No caso, que é formado por mais de uma palavra. Mas é um adjunto adverbial de companhia, né? Então, vai estar atribuindo um novo sentido para esse verbo subiram, porque aqui está dizendo que as pessoas não subiram, somente elas, né? Então, vai ser com os dragões. Então, aqui no caso, a gente vai ter um adjunto adverbial de companhia. Certo? Botei aqui para vocês, ó. Que esse com os dragões está atribuindo o sentido de companhia, que as pessoas viram lá juntamente com os dragões na montanha, né? Aí aqui eu botei, ele saiu para a batalha, ó. Para a batalha, eu estou dando um novo sentido aqui de um objetivo, uma finalidade, um propósito novo para o verbo saiu, né? Porque saiu é um verbo intransitivo aqui no caso, né? Ele não precisa de complemento. Estou colocando um novo sentido, não um novo complemento, é um novo sentido para o verbo sair. Então, para a batalha, eu vou ter que vai ser um adjunto adverbial de finalidade. Um adjunto adverbial de finalidade. Aqui o outro, no 5, talvez não quisesse retornar. Ó, se eu colocasse não quis retornar, estou dando um sentido já de algo que é certeza. Mas como eu quero colocar dúvida, o sentido aí já vai mudar. O sentido na forma de escrever da oração toda, que vai passar do modo indicativo para o subjuntivo, né? Então, talvez eu já estou dando um novo sentido para o verbo quiser, né? Dando sentido de dúvida. Então, talvez aqui vai ser um adjunto adverbial de dúvida. Adjunto adverbial de dúvida. Esse talvez, certo? Deixa eu aqui, tá colocando aqui. Aí depois a gente vai ter aqui, ó, o 6. O guerreiro atingiu o dragão com uma lança. Ó, então, ó, o guerreiro atingiu o dragão. Esse atingiu aqui é o verbo, tá dando um sentido completo. Mas se eu quero colocar um sentido diferente para esse verbo atingiu, eu vou colocar com a lança, que é um adjunto adverbial de instrumento, né? O que foi que ele atingiu, né? Vai ser com a lança. Então, vai ser um adjunto, esse com a lança, adjunto adverbial de instrumento. Certo? Esse com a lança. Aí no 7 tem, os imperadores chegaram de barco pelo Rio Amarelo. Então, esse de barco é o meio, né? De como eles foram, que transporte eles utilizaram. Todo esse novo sentido ao verbo chegaram. Então, aqui vai ser adjunto adverbial de meio. Adjunto adverbial de meio, aqui esse de barco, certo? De barco. E na 8, vagarosamente o céu e a terra se separam. Se eu colocar só o céu e a terra se separam, tem sentido, mas eu quero colocar um sentido diferente para o verbo se separam. Eu vou colocar vagarosamente, que eu estou mostrando a forma, a maneira como eles estão separando. Então, vai ser adjunto, vagarosamente, vai ser adjunto adverbial. Oh, gente.
adjunto adverbial de modo. Quer dizer, a maneira como o céu e a terra se separam. Vocês conseguiram entender aqui, pessoal, direitinho? Como funciona o adjunto adverbial? O adjunto adverbial, na realidade, ele está servindo para atribuir um novo sentido a um verbo, ou um advérbio, ou um adjetivo presente dentro da oração. Está dando esse sentido, como vocês estão vendo aqui, ó. De causa, essa circunstância que é esse novo sentido. Causa, intensidade, companhia, finalidade, dúvida, instrumento, meio e modo. Certo? Aqui no livro ainda não trouxe, mas ainda teria que ter um de afirmação e de negação. Eu poderia colocar aqui, né? Como exemplo aqui para vocês, né? Ó, vou colocar aqui de afirmação, ó. Porque no advérbio também tem advérbio de afirmação e de negação, né? Vou botar aqui um de afirmação. Não quero o vermelho, eu quero o preto aqui agora. Ó, aqui é o que não tem no livro, tá, gente? Eu vou estar dando aqui para vocês um de afirmação aqui com exemplo, ó. Vou botar aqui, ó. Ela realmente quis se casar com ele. Ó, aqui eu tenho um adjunto adverbial de afirmação, que é realmente. É assim, eu estou intensificando na questão do sentido de afirmar, né? O verbo que é casar. Então, realmente aqui, no caso, vai ser um adjunto adverbial de afirmação. Eu poderia tirar esse adjunto adverbial, não ia ficar sem sentido a oração, não. Se eu colocar assim, ela quis se casar com ele, tem sentido, mas se eu quero, né, colocar no sentido realmente de afirmação, colocando assim, uma relevância, uma importância maior de que, não, aqui é uma decisão que ela quis sim. Então, é um adjunto adverbial de afirmação. Então, ó, quis, né? Então, quis aqui é o verbo, quero intensificar o sentido, intensificar não, quero mudar esse sentido para realmente estar afirmando que a decisão dela. Então, aqui realmente vai ser um adjunto adverbial de afirmação. E também a gente vai ter um de negação, né? Vocês sabem as palavras ou expressões que expressam negação, né? Não, nunca, jamais, nada, ninguém, né? Então, essas palavras aí funcionam como advérbio de negação. Então, se eu quero mudar para o sentido realmente de negação, eu vou colocar uma dessas palavras dentro das orações, né? Para poder mudar o sentido, para atribuir o sentido de negação, realmente. Eu vou colocar aqui um exemplo para vocês, ó. Vou botar aqui. Para um de negação. Ó, um exemplo, tá? Para vocês. Mirela, ó, gosta de açaí. Vou botar aqui um exemplo, né? Ó, aqui eu não botei ainda o adjunto adverbial de negação, não. Agora, se eu dizer algo que eu estou negando esse verbo que é gosta, eu posso colocar um adjunto adverbial. Aí, quem pode me falar aí um de negação? Mirela gosta muito de açaí. Para negar, não é para intensificar. Ela não gosta de açaí. Não gosta. Então, esse não aqui, gente... Eu entendi intensidade, pro. Desculpa. Aqui é negação, né? Que está negando o uso do verbo, né? A ação. Então, aqui, esse não aqui, eu vou estar atribuindo o sentido de negação. Então, esse não aqui vai ser um adjunto adverbial de negação. Até aí, gente, vocês conseguiram entender tudo que eu estou explicando aqui para vocês? Deu para entender? Sim. Então, vamos lá, gente. Vamos lá, que tem ainda uma explicaçãozinha na página 70 ali, para poder melhorar também para vocês, certo? Lá na página 70 tem um quadro verde que está explicando algo a mais aqui. Embaixo, viu? Aí tem aqui, adjunto adverbial não é complemento verbal. É isso que eu estou mostrando para vocês, gente. Ó, o adjunto adverbial, ou seja, que é os advérbios e locuções adverbiais que eu estou mostrando para vocês, que está dando sentido, eles não vão estar
completando o sentido do verbo. Eles estão para mudar o sentido e não para completar. Porque o que completa o sentido do verbo vai ser os objetos direto e objeto indireto. Quando a gente tem um advérbio ou locução adverbial que funciona como adjunto adverbial, ele não está para completar o sentido, ele está para mudar o sentido do verbo. Então, tem aqui a explicação, ó. É muito importante não confundir adjunto adverbial com complemento verbal. Vocês já viram que o complemento verbal pode ser um objeto direto ou objeto indireto. Quando é objeto direto é porque esse objeto não é ligado ao verbo por uma preposição. E quando é objeto indireto, ele é ligado ao verbo através de uma preposição. Porque quando tem um complemento verbal, é porque esse verbo pede, porque senão a oração fica sem sentido. Aí, quando a gente tem um adjunto adverbial dentro da oração, ele não é para completar, ele é para modificar, mudar o sentido desse verbo. O verbo, o advérbio, ou até mesmo um adjetivo, né? Só que aqui no caso está colocando, no livro de vocês, está colocando na questão mais do verbo. Aí tem aqui, ó, observe o exemplo, né? Então, aqui, ó, o guerreiro abandonou a guerra. Ó, esse verbo aqui, gente, abandonou, digo, ele pede um complemento. Aí, se a pessoa ler sem um complemento a guerra, que é o objeto direto, o guerreiro abandonou o quê? Né? Já está pedindo um complemento. A guerra vai ser o complemento, que é o objeto direto, porque a guerra aqui, ele não está sendo ligado por uma preposição. Então, a guerra aí, ele é o complemento, ele funciona como objeto direto, ele está completando o sentido, porque sem esse objeto direto, a oração fica faltando algo. Agora, quando a gente tem um adjunto adverbial, ele funciona para modificar o sentido desse verbo. O verbo já tem sentido dentro da oração toda, mas a gente já bota um adjunto adverbial para modificar o sentido desse verbo. Aí tem aqui, ó. Já os adjuntos adverbiais acrescentam informações que não são essenciais para o sentido do texto. Quer dizer, acrescenta e muda o sentido, né? Vai estar ganhando um novo sentido também. Aí tem aqui, Pancum crescia em altura. Esse crescia aqui, gente, ele é um verbo intransitivo. Quando a gente fala assim, o menino crescia. Eu vou botar até aqui, quem quiser copiar aqui, eu vou colocar esse exemplo aqui para vocês, ó. Vou botar aqui, ó. Só um exemplo aqui para vocês perceberem que o verbo crescer ele é intransitivo, ó. O menino crescia. Esse crescia aqui, ele é um verbo intransitivo. Por que ele é um verbo intransitivo? Porque ele não exige complemento. Ele é um verbo intransitivo. Então, ele não necessita de complemento para ter um sentido dentro da oração. Então, por isso que essa oração aqui, ela não precisa de um complemento que vem depois dentro do verbo, né? Então, o que coloca em altura aqui, no caso, esse em altura, ele vai funcionar como adjunto adverbial. Adverbial de quê? De modo, a forma, a maneira como o menino crescia. Eu vou apagar aqui, porque isso aqui não ficou completo, não. Só um momentinho aqui para vocês, porque quem está copiando aqui ficou... Então, na questão da posição do adjunto adverbial, eu vou estar lendo e explicando para vocês. Aí tem assim. As orações em língua portuguesa podem se estruturar de duas formas. Em ordem direta, você já vê que isso aqui vocês aprenderam na primeira unidade, lá no comecinho do ano, gente. Quando estava tendo aula na escola. A ordem direta da oração é assim. O sujeito aparece na frente e o predicado aparece atrás. Só que o predicado é formado por verbo, complementos, né? Que vocês vão estar observando, né? Que o verbo e mais os complementos que vêm depois do verbo. E esses complementos, gente, podem ou não vir acompanhados de adjuntos adverbiais, né? Depende, a pessoa que queira colocar adjunto adverbial escrito, né? Que é para mudar, complementar não, para mudar o sentido do verbo. Ou em ordem indireta, em que esses termos podem ocupar diferentes posições, ou seja, gente, às vezes os adjuntos adverbiais podem aparecer antes do verbo, pode aparecer na frente da oração, porque na ordem direta o sujeito aparece na frente e o predicado aparece depois. O predicado vai ser formado por verbo, por complementos, por adjuntos adverbiais, né?
Então, tem aqui, recomenda-se que os adjuntos adverbiais formados por mais de uma palavra sejam isolados por vírgulas, a não ser quando posicionados no fim da oração. Quando o adjunto adverbial aparece lá antes do verbo ou na frente, né, no lugar que seria o sujeito, é importante que ele seja separado entre vírgulas para poder a pessoa perceber que se trata de um complemento do verbo. Complemento não, para a pessoa perceber que é um adjunto adverbial que está mudando o sentido desse verbo. Eu vou colocar aqui exemplo para vocês, ó, para poder vocês entenderem que às vezes, né, a maioria das vezes a gente vai ter as orações em ordem, ele aparece na frente, ele já vai aparecer na ordem indireta, ou seja, no caso aí, vai mudar a ordem dos elementos que compõem a oração. E, às vezes, vai precisar que, quando coloca um adjunto adverbial, dependendo da posição, quando aparece fora do lugar, é necessário colocar entre vírgula, né? Eu vou colocar aqui exemplo para vocês. Né? Assim, ó, presta atenção. Ó, vou colocar aqui a posição do adjunto adverbial, como aparece lá, né? A posição do adjunto adverbial. Então, ó, às vezes ele não vai aparecer assim na ordem direta, né? Vou colocar aqui, ó. Se for, no caso, eu não quero isso aqui de vermelho. Um momentinho, gente, viu? Vou mudar aqui a cor, vou colocar na cor normal dele. Então, quando aparece na ordem direta a oração, ó, vou botar aqui para vocês, ó. Oração na ordem direta. A ordem direta da oração vai ser como, ó, sujeito, né, da oração, que vai ser a pessoa ou sede que se declara algo a respeito, né? O sujeito mais o predicado. O predicado vai ser formado por quê? Pelo que mesmo, ó? Vai ser formado por verbo, que pode ser o verbo significativo, o verbo de ligação, né? Mais complementos, que esses complementos são objetos diretos ou indiretos, né? Esses complementos. E, se a pessoa quiser também, pode colocar adjuntos adverbiais. Adjuntos, botei a escrita errado. Adjuntos adverbiais. Esses adjuntos adverbiais não são complementos, é para mudar o sentido do verbo, né? Para poder estar dando um novo sentido ao verbo. Na oração, na ordem direta, vai funcionar assim. Eu vou colocar um exemplo aqui para vocês entenderem direitinho, tá? Que vai tá assim a ordem direta da oração. Vou botar assim, ó, um exemplo para vocês, ó, a ordem direta como funciona. Não sei por que ficou vermelho de novo, não sei. Ó, então eu vou botar aqui um exemplo para vocês identificarem direitinho, ó. Vai aparecer o sujeito na frente, o predicado, né? O adjunto adverbial que aparece também depois no predicado, que completa o sentido do... Completa não, que muda o sentido do verbo. Ó, vou botar assim, ó. Elas estão impressionadas. Vou botar aqui. Pela morte de... Vou botar uma coisa que aconteceu aqui por agora, viu? Pela morte de Maradona. Foi como eu fiquei. Eu nem acreditei na hora que eu vi na televisão, quando eu ouvi a notícia. Elas estão, não, vou botar ficaram, que fica melhor. Elas ficaram impressionadas pela morte de Maradona. Então, ó, aqui sujeito, elas, né? Então, aqui já está na ordem direta. Então, elas aqui vai ser o quê? Sujeito, né? Aqui aparece na ordem direta, porque na ordem direta o sujeito sempre vai aparecer no início da oração. Predicado, isso tudo, ficaram impressionados pela morte de Maradona. Então, isso tudo aqui vai ser o predicado. O predicado, dependendo da forma que é construído, ele pode ser formado por verbo, os complementos do verbo e ainda pode ter os adjuntos adverbiais. Nesse caso aqui, gente, ó, eu vou estar separando aqui esse predicado aqui para não ficar muito embolado aqui na explicação para vocês, ó. Deixa eu copiar aqui, que eu vou colocar aqui embaixo, o predicado dessa oração. Ficou lá para baixo. Deixa eu botar isso aqui mais para baixo ainda. Então, ó. Então, eu coloquei, elas ficaram impressionadas pela morte de Maradona. Então, predicado, ó. O predicado aqui, como é que foi formado? O predicado
ficaram impressionadas pela morte de Maradona. O verbo aqui, ficaram. Não é isso, gente? O verbo aqui, ficaram. Impressionadas, predicativo do sujeito. Não é isso? Então, ficaram aqui, ó, é o verbo de ligação. Não é isso? Impressionadas vai ser o quê? Predicativo do sujeito. É a maneira, né? No caso aqui é um adjetivo que está funcionando como o quê? O estado em que elas ficaram, né? Predicativo do sujeito. E o complemento que vem aqui, ó, pela morte de Maradona. Essa aqui, pela morte de Maradona, vai ser o adjunto adverbial de causa. Não é isso, gente? A gente não viu aí que tem um adjunto adverbial de causa? Vou colocar aqui pela morte de Maradona, ó, adjunto adverbial de causa. Ó, essa oração que eu coloquei aqui primeira, ela está na ordem direta. A ordem direta porque o sujeito aparece na frente, o predicado vem logo depois. O predicado formado por verbos, complementos, adjunto adverbial, se houver adjunto adverbial, que não é obrigatório ter. Agora, pode aparecer, no caso, que uma oração aparece na ordem direta e que o sujeito não vai aparecer logo no início da oração, certo? Eu vou tentar colocar aqui um exemplo para vocês aqui, ó. Outro exemplo, aqui é a ordem direta, viu? Oração na ordem direta aqui. Eu vou botar aqui número 1, para quando vocês copiarem aqui ficar direitinho, tá? Agora, na ordem direta da oração, o sujeito não vai aparecer na frente. Pode ser algum elemento dentro da oração, né, do predicado, que possa aparecer na frente. Dependendo da posição, o adjunto adverbial ele vai precisar colocar vírgula ou não, né? Vou tentar colocar aqui outro exemplo na ordem indireta. Deixa eu tentar ver aqui um exemplo que seja na ordem indireta. Com meus pais. Não quero essa cor. Eu nem vi que estava assim nessa cor. Um momentinho aqui, gente. Eu quero no preto, normal. Ordem direta, ó. Na ordem direta, eu não vou colocar aqui, que eu vou botar, ó. O sujeito não aparece no início da oração. Pode ser que apareça primeiro um verbo, pode ser que apareça primeiro um adjunto adverbial, né? Então, dependendo da posição, pode ser que algum elemento tenha que aparecer entre vírgulas. Em especial, o adjunto adverbial pode colocar vírgula, né? Se ele aparecer no início, vai botar uma vírgula depois do adjunto adverbial. Se for no meio, tem que vir uma vírgula antes e uma vírgula depois. Aí eu vou botar esse exemplo aqui para vocês, que vocês vão ver que vai aparecer o sujeito, né? Não vai aparecer no início, ó. Com meus pais, eu viajei durante minhas férias. Ó, presta atenção. Quem pode aqui observar qual é o sujeito dessa oração, para a gente observar que ele não aparece no início? Meus pais. Eu. Ó, gente, eu aqui no caso é o sujeito dessa oração, certo? Eu vou colocar aqui de outra cor para vocês observarem. Então, eu aqui é o sujeito. Então, vocês podem perceber que o sujeito, ele não está aparecendo no começo da oração. Ele aparece no meio. Então, já que ele aparece no meio, então já é a ordem direta da oração. Se ele aparece no meio, então quer dizer que o que aparece na frente é alguma coisa do predicado. Nesse caso aqui, vai ser um adjunto adverbial. Então, ó, com meus pais é o adjunto adverbial dentro dessa oração, gente. Com meus pais aqui é o adjunto adverbial de quê? Vocês podem olhar no quadro aí na página 70 que vocês vão ter a noção. Adverbial, companhia. Isso. Deixa eu ver. Adjunto adverbial de companhia. Pronto. Oi. Um adjunto adverbial pode ser de ordem? Como? Um adjunto adverbial pode também ser de ordem? Ordem, como assim que você fala? Tipo,
ordenei que eles pegassem alguma coisa assim. Ó, aí, no caso, não vai ter adjunto adverbial, não. O adjunto adverbial, no caso, teria que vir depois desse verbo ordenei, e no caso não tem esse sentido que você está atribuindo. Tipo assim, ordenei com calma. Se você colocasse com calma, não ia estar indicando ordem, não. Estaria indicando modo, na maneira como foi ordenada, foi colocada aquela ação, entendeu? Então, gente, ó, com meus pais aqui, é adjunto adverbial de companhia. Como ele aparece, eu vou até apagar essa parte aqui, né, para vocês entenderem. Como ele aparece no início, ele vai ter que ser colocado uma vírgula, né? Tem que ser colocado uma vírgula, porque a ordem da oração aqui, ele não aparece na ordem sujeito na frente. Então, ó, tem que ser colocada essa vírgula depois desse adjunto adverbial. Vocês conseguiram entender essa parte aí? Hein, pessoal? Uhum. Ok, né? Então, aqui, ó, como adjunto adverbial, ele aparece, gente, a ordem ordem direta da oração. Então, no caso, esse adjunto adverbial, ele aparece no início, ele é colocado vírgula logo depois dele, ok? Então, vamos aí para a explicação das atividades dessa parte aqui, enfim, pessoal, ó. Vamos lá, voltando lá para a página 69, porque a gente vou estar explicando para vocês, certo? E aí, depois, eu vou estar explicando para vocês o outro assunto. Então, lá na página 69, lá voltando, eu vou explicar para vocês a atividade, ok? Deixa eu dar uma pausa aqui para poder voltar lá no início. Lembrando que nossa aula hoje é até 11 horas. Então, gente, aqui, voltando nessa questão aqui da página 69, que eu vou explicar a atividade de adjunta adverbial, tem assim: releia um trecho do mito Ovo Celestial. Aí tem muitas pessoas procuraram o caminho para Coelhoen, mas não encontraram e nem conseguiriam chegar ao alto da montanha por causa dos guardiões. Aí tem assim, ó, letra A, que palavras os termos em destaque se referem? Ou seja, gente, está se falando a respeito de quem, né? No caso aqui que está falando, né? No caso, aqui no caso vai falar não a respeito de quem, vai falar, está retomando, falando a respeito de algum verbo, né? Então está mudando o sentido de que verbo, né? Não e nem. Está mudando o sentido de verbo. Não está mudando o sentido de algum verbo, está aqui logo próximo, não está do lado, mas está próximo. E nem está também mudando o sentido de outro verbo. Vocês vão estar falando, está se referindo a que formas verbais, né? Que está sugerindo a questão mudando o sentido dessas duas formas verbais. Aí aqui na letra B tem assim, ó. Qual o sentido desses dois termos em destaque acrescenta a palavra que se referem? Né? Quando coloca não e nem, está atribuindo o sentido de afirmação, negação ou dúvida. Aqui tá fácil, né? Não e nem está dando o sentido de quem? De que aqui mesmo? Que circunstância? Não Negação? e nem. Não e nem está dando sentido